Deus envia Jesus pra morrer lá na cruz, lavando com sangue vertido na cruz. Branquinho, limpinho, a lepra gestou, coração lavado, pecado tirou, pagando o preço, Jesus sangrou. Como árvore verde, bem forte estou, raízes firmadas na rocha, Senhor. Raízes firmadas na rocha, Senhor. Cordeirinho da Páscoa que trazes pra mim amor, perdão e a salvação. Amor, perdão e a salvação. Cordeirinho da Páscoa, quem ele é? Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré. Nisso está o amor. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas é que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não oculta maldade e em cujo espírito não há engano. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Graça e paz do Senhor Jesus a todos que nessa noite cultuam conosco, estão acompanhando através das redes sociais. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, e que essa noite possa ser uma noite de celebração. Estamos felizes por relembrar o grande sacrifício de Jesus na cruz por cada um de nós. Páscoa para nós é sinônimo de esperança e de salvação, porque embora Jesus tenha morrido na cruz, ao terceiro dia ele ressuscitou e agora está ao lado do Pai. Em breve todos nós estaremos com ele. Amém? Quero convidar você a fechar os seus olhos, baixar e curvar a sua cabeça. Nós estaremos orando, pedindo ao Senhor para que essa noite seja uma noite em que o Espírito Santo fale com cada um de nós profundamente. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te adoramos, nós te louvamos, nós rendemos graças ao Senhor, graças pelo teu Filho amado Jesus, que num amor sem medida, num amor sem palavras, o Senhor o enviou a este mundo mau e cruel para morrer a nossa morte. Deus, um sacrifício, Deus vivo em nosso lugar. E uma vez que morreu naquela cruz, ao terceiro dia ele ressuscitou. E por isso, hoje nós temos nova vida em Cristo Jesus. Por isso nós estamos felizes nessa noite. Por isso nós pedimos que seja uma noite em que a tua presença seja real no lar de cada um de nós, em nossas vidas, em nossos corações, porque Cristo está vivo e reina soberanamente. Reina em nossos corações, Senhor Jesus, porque tua é a glória, a honra, o poder e o domínio para sempre. Nós, a tua igreja, celebra o Senhor, porque nós somos o teu povo, somos ovelhas dos seus pais. Senhor, em nome de Jesus, que essa noite seja uma noite toda especial por causa do Senhor mesmo. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelha, nos desviamos, cada um de nós nos voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus
ele não abriu a sua boca. Eu penso que
luz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito divino em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte.
gerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Porque buscais o vivente entre os mortos, não está aqui, mas ressuscitou. Amém. Glória a Deus. Que bom é podermos celebrar a Cristo, porque sabemos que ao terceiro dia Ele ressuscitou. E com a sua vida, Ele nos tem dado vida e esperança. Glória a Deus por Cristo Jesus, que ressuscitou ao terceiro dia, nos tem dado esperança a cada manhã. Queridos, nós temos alguns avisos importantes que nós temos nas programações durante a semana. Eu quero lembrar os irmãos que nós temos nossos cultos de oração durante a terça-feira. Você com seu grupo, você com seu companheiro de oração, orando através das mídias sociais. E não podemos esquecer, né? Caso você ainda não seja inserido em algum grupo, você pode entrar em contato com a Fernanda, ela vai estar inserindo você. É muito importante que nós, como igreja, estejamos orando ainda mais nesse tempo, que esse tempo tão difíceis para nós. Temos o PGM na segunda-feira, então os irmãos também
pode estar conectado através do Facebook, estudando a palavra do Senhor. Caso você ainda não tenha acesso, procure o número da comunicação, acho que o grupo é fechado, talvez alguém ainda possa não ter acesso ao culto de estudo bíblico. Por favor, procure a Valéria, as meninas de multimídia, para que você também possa estar participando desse momento tão importante para nós. Agora, nesse momento, nós também estaremos orando pelos dízimos e pelas ofertas. Tem sido tempos difíceis, muitos irmãos precisamos de ajuda. A igreja não para, nós somos aqueles que continuam avançando, mesmo que os dias sejam maus. Então a igreja precisa da contribuição dos irmãos para que a obra avance. Quero convidar os irmãos para estar lendo João 11, 25. Diz assim: declarou Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Crê nisso? João 11, 25. Você crê nisso? Ainda que morra, viverá. Nós estamos no momento onde não podemos ter culto presencial, mas você pode doar sua oferta, o seu dízimo através da conta da igreja, vai estar aparecendo para você em algum momento. Então você tem essa oportunidade. E agora estaremos cantando ao Senhor. Oh,
Por deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama, me chama. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor, amém, queridos? Deus abençoe poderosamente a sua vida, em nome de Jesus. Bom louvarmos a Deus, bom podermos cantar ao nosso bondoso, generoso Senhor. Você que nos visita nessa noite, Deus abençoe poderosamente a sua vida, que esse culto esteja sendo uma inspiração para você, em nome de Jesus. E nosso desejo é que Deus continue falando ao seu coração. E nosso desejo é que Deus ele possa entrar no seu coração e Deus encontre morada, encontre um coração aberto à vontade dEle para a sua vida, em nome de Jesus. Por isso, abaixe sua cabeça e seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, obrigado Deus por esse momento tão gostoso, Deus, de louvarmos ao Teu nome, de bendizermos, de cantarmos canções ao Teu nome. Agora, Deus, que vamos meditar na Tua Palavra, fala os nossos corações, porque os nossos corações precisam ouvir a Tua voz. Fala conosco, Deus, fala com cada pessoa, cada crente, cada servo Teu nessa noite. Que cada servo possa ouvir a Tua voz e dela ser alimentado, sustentado pelo poder maravilhoso da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Abre comigo Hebreus, capítulo 9, a partir do verso, quero ler com os irmãos a partir do verso 11. Abre sua Bíblia, marque, é um texto muito poderoso da Palavra de Deus, é um texto forte. Leia comigo, acompanhe comigo a Hebreus, capítulo 9, a partir do verso 11. Diz assim a Palavra do Senhor. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes ou de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo feito uma eterna redenção. Porque se sangue de touros e de bodes e cinzas de novilho se aspergia sobre os imundos e os santificava, quanto a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, pelo seu Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das vossas obras mortais, para servirdes o Deus vivo. Por isso, é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que haviam sido debaixo do primeiro testamento, e os chamados receberam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento não tem força se não houver a morte, ou terá algum valor enquanto o testador vive. Por isso, também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque, havendo Moisés anunciado todo o povo, todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, e lã, e púrpura, e isopo, e aspergiu tanto no mesmo livro como em todo o povo. Dizendo isso, este sangue é do testamento que Deus vos tem mandado. Semelhantemente, aspergiu o sangue no tabernáculo, em todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que este. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, a figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também assim mesmo se ofereceu muitas vezes, como um sumo sacerdote a cada ano entrava no santuário com sangue alheio. De outra maneira, seria necessário que parecesse muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora manifestou-se uma vez, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Aos homens está ordenado morrerem apenas uma só vez, vendo depois disso o juízo. Assim também Cristo ofereceu-se uma vez para levar os pecados de muitos, e aparecerá uma segunda vez, sem pecado, aos que esperam a salvação. Amém, irmãos? Amém? O último recurso. Repete comigo na sua casa, repete na sua casa também. O último recurso.
Meus irmãos, que texto maravilhoso, que texto maravilhoso. Mas eu fico pensando, queridos, diante desse texto, diante da realidade de cada um de nós, quantas vezes nós nos deparamos com momentos de dificuldades, de lutas ou de situações onde as nossas forças, onde se abate uma dor, uma tristeza, um cansaço, e as nossas forças humanas são incapazes de restaurar ou de estancar a dor do nosso coração. Aí bate uma frustração, bate uma dor, bate uma angústia, não é verdade? O pensamento de impotência, de desânimo, começa a parar sobre o coração frustrado, triste, quando já tentou de tudo e não obteve o resultado necessário. Um sentimento semelhante a esse, irmãos, encontramos em Deus. Quando Deus ele olhou do céu e viu a miséria da violência que os homens estão atrelados, quando Deus olha do céu, ele havendo enviado recursos para salvar o homem, para restaurar a vida humana, para ensinar o homem a andar segundo os seus preceitos, mas ele encontra um homem completamente decaído. Ele encontra um homem cada vez mais longe do padrão estabelecido por Deus. Ele encontra um homem cada vez mais distante daquilo que Deus estabeleceu como correto, como moral e como certo. O homem ele faz a sua própria moral. O homem ele criou a sua própria regra. O homem cria a sua própria religião. O homem cria suas próprias meios de chegar até Deus sem deixar-se ser orientado pelo próprio Deus. O homem cria as suas próprias vaidades. Então Deus encontra uma realidade assim. Deus encontra uma realidade assim de homens cada vez mais presos às suas paixões carnais. Um homem egoísta, presunçoso, que não, em vez de buscar a Deus e deixar Ele orientar, ele mesmo estabelece as formas como queria chegar até Deus. Ele mesmo estabelece as formas como ele vai guiar a sua vida. Como se o homem ele tivesse a direção para que pudesse cuidar da sua vida por si mesmo. E assim, vaidoso, o homem tomou a cabo de controlar, de administrar a sua vida por si próprio. E assim sofre, destruindo a natureza, destruindo os homens, e agora o homem completamente distante do padrão de Deus, vivendo uma vida de violência, de tristeza e de dor. E o pior, esse homem é tão vaidoso, é tão pecador, está tão distante de Deus, que ele enxerga pecado em todo mundo, menos em si próprio. Ele vê pecado em todo mundo, mas não em si próprio. Ele acha culpado para todos os erros, a culpa é de Deus, menos encara a sua rebeldia contra Deus. Mesmo não encara a sua realidade de não seguir o padrão de Deus, de não buscar a Deus em primeiro lugar, de não ser orientado pelo padrão estabelecido por Deus, de entender-se, de enxergar-se, que ele está que a vida que ele leva está distante daquilo que Deus estabeleceu como verdade. Aí, como um filho pródigo, distanciando-se de Deus, fazendo as suas próprias vontades, sofre, cego, prepotente, em vez de olhar para seus erros e pedir misericórdia pelos seus pecados, acha culpados, cria os seus próprios meios de chegar até Deus e de se mostrar como certo, e não reconhece a sua fragilidade e reconhece o poder de Deus sobre a sua vida. Assim, o homem pecador está sem Deus. O homem faz suas rezas, vai a templos, busca os seus meios para chegar até Deus. Ele faz os seus sacrifícios, mas ainda assim está longe de Deus, porque é pecador. O homem tem seus artifícios. O homem trabalha para Deus, vai à igreja, constrói templo, tudo isso, mas continua sendo pecador. Continua distante de Deus, porque é pecador. Mas o homem busca Deus, o homem pede a Deus, continua distante de Deus, porque é pecador. Porque é pecador. Quando Deus vê essa realidade no homem, que o homem continua pecador, continua andando a passos largos para a perdição eterna, continua andando para longe do padrão de Deus, longe de Deus, do seu caráter, da sua vida em Deus, porque faz os seus próprios deuses, cria seus próprios meios de chegar até Deus, encontrando-se cada vez mais sofrimento, miséria, dor em seu coração. O homem está perdido, sem esperança e sem razão para a sua vida. O pecado aprisionou o homem de uma maneira tão vil e tão violenta que o homem ele se vê tão aprisionado pelo pecado, cego, não consegue enxergar a Deus e a sua bondade e a sua santidade. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E aí o diabo ele usa o pecado para aprisionar o homem, para prender o homem e para escravizar este homem pecador.
fazendo com que ele sofra as misérias de seus pecados e continue vivendo um ciclo vicioso de erros e de pecados que tornam ele sem esperança, triste e distante do Senhor, buscando uma sobrevida para essa vida de miséria e de dor e completamente distante do Senhor, caminhando para longe de Deus, enquanto faz as suas rezas, suas orações, vai a seus templos, dizendo buscar a Deus, quando busca apenas a sua própria destruição, porque não se prostra diante de Deus, deixando Deus governar, deixando o Senhor dirigir da maneira de Deus, evidentemente. Deus, então, ele vendo essa condição humana, Deus, ele vendo essa condição de pecado, de distanciamento, de violência, de condenação humana, Deus, então, ele extrapola, ele usa os recursos necessários para salvar você, ele usa os recursos necessários para me salvar, ele manda profetas, ele manda Moisés, ele manda o Antigo Testamento, mas ainda assim, o homem continuava pecador. Deus ensina os 10 mandamentos, Deus ensina outros mandamentos, Deus dá uma orientação de como o homem deveria seguir para então aproximar-se de Deus e viver uma vida plena. Mas ainda assim, o homem continuava perdido. Não obedecia a Deus. Então, Deus estava perdendo a humanidade, vendo a humanidade se perder cada dia mais, vendo a humanidade se destruir cada dia mais. Deus então envia recursos para salvar, para restaurar, para trazer para perto dele, mas o homem caminha para longe de Deus cada vez mais com sua desobediência, com a sua falta de fé, com a sua falta de busca sincera pela pessoa dele, da maneira dele. O homem quer buscá-lo da sua própria forma, da sua própria maneira, se destrói a si mesmo, porque continua sendo pecador. Deus então extrapola, irmãos. Deus então extrapola e usa um último recurso. Um último recurso. Um último recurso para então salvar você. Um último recurso para se aproximar de você. Um último recurso para tratar você. Um último recurso para libertar você da vida de desesperança. Um último recurso para te trazer para perto dele, para salvar você, para te redimir, para te abraçar, para te tomar no colo, para te chamar de filho, para que você se aproxime definitivamente dele, da pessoa de Deus. Deus então extrapola, usa um último recurso, um último e supremo e poderoso recurso. Ele envia seu filho à cruz. Ele envia o seu filho à cruz para se entregar por cada um de nós, sendo assim o seu último recurso de Deus para que você pudesse ter vida, sendo assim o último recurso de Deus para que você pudesse estar com Ele, na presença dele e viver realmente como um filho de Deus, cuidado por Deus, para a glória de Deus. Deus extrapola, irmãos, Deus extrapola. Ele usa um último recurso. O último recurso, irmãos, a gente não usa em qualquer momento, né? O último recurso a gente não usa em qualquer momento. O último recurso é até cabal. É um recurso forte, é um duro, mas necessário para salvar você, para perdoar os seus pecados, para te chamar para cuidar de você. Ele usou esse último recurso para que ele pudesse me trazer de volta para ele. Irmãos, um último e definitivo recurso para salvar o homem. Mas por que, irmãos, Deus ele enviou esse último recurso? Por que Deus não acaba um último recurso? Por que Deus ele foi a tal fundo, a uma dor tão grande, entregando seu próprio filho pelo homem? Por que Deus ele envia a cruz? Por que a cruz, um sacrifício tão forte, tão duro para salvar o homem? Por que Deus extrapola então do seu próprio filho em favor deste homem? Por que Deus acaba um último recurso tão forte, tão firme como esse? Por que Deus exagera? Vai no último recurso para salvar você, irmãos. Ele usa esse último recurso, irmãos. Ele usa esse último recurso para uma eterna redenção. Repete comigo. Ele usa esse último recurso para uma eterna redenção. Para que você fosse liberto. Para que você fosse liberto. Para libertar você definitivamente. Olha o texto, irmãos. Olha o texto. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, nem desta criação, nem por bodes, nem de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo feito uma eterna redenção. Irmãos, é por isso que Deus usou esse último recurso. É por isso que Deus usou esse último recurso. Para, de forma eterna, Ele trazer libertação para mim. De uma forma eterna, Ele libertar você, Ele transformar você, Ele perdoar os seus pecados. No Rio de Janeiro é conhecido com uma estátua bem grande que tem lá, chamada de Cristo Redentor. Cristo Redentor. E está de braços abertos ao Cristo Redentor. Uma imagem, claro, evidentemente, do verdadeiro Cristo Redentor. O Cristo libertador. Redenção é isso, é libertação. Porque o pecado aprisiona. O pecado trava. O pecado acorrenta o homem para longe de Deus. O pecado vai puxando o homem enquanto o homem é anestesiado. O pecado é tão triste, irmãos.
O pecado é tão triste que quando o homem está anestesiado na sua vida, na sua mesmice, no seu trabalho, na sua correria, o pecado ele vai ficar acorrentando, levando o homem para longe de Deus. Longe, cada vez longe. Não brinca com o pecado, não, irmão. Não brinca com o pecado, não, porque o pecado é terrível. Ele destrói, ele corrói, ele mata. É um câncer terrível, irmãos. Ele come por dentro, destrói por dentro. Por fora você vê a pessoa bonita, por fora você vê a pessoa bela, mas destruída pelo pecado por dentro. Longe, o pecado vai destruindo, vai comendo, vai arrasando, vai tirando tudo aquilo que Deus um dia gerou na vida da pessoa. É por isso que Deus usou um último recurso. É por isso que Deus usou um último recurso. Ele extrapolou. Foi lá, irmãos, e enviou seu filho à cruz para uma eterna salvação, para uma eterna libertação, para que você fosse completamente liberto do jugo do pecado. Por isso, meu irmão, peça perdão a Deus. Peça perdão ao Senhor. Volte-se a Deus. Peça perdão a quem você ofendeu. Peça perdão ao Senhor e seja liberto. Seja liberto do pecado. Se você está vivendo uma vida de erros, pede perdão a Deus. Pede perdão ao Senhor. Pede perdão ao Pai, Deus Todo-Poderoso, que tem poder de libertar você. Peça perdão a quem você ofendeu, quem você errou. E seja liberto, meu irmão, em nome de Jesus. Saia dessa vida, dessa condição de pecador que todos nós enfrentamos, que toda a humanidade está debaixo dessa condição. Peça perdão a Deus. Mas só pode ser se você voltar a Deus. Só Ele pode libertar, irmãos. Redenção só em Cristo Jesus. Libertação só em Cristo Jesus. Então volta para Ele. Vai para Ele. Dobra teu joelho e invoca Jesus. Invoca o sangue carmesim, o sangue da cruz do Calvário, que tem poder para libertar, para salvar, para redimir, que está de braços abertos. Para libertar você, para salvar você, para transformar você, para te dar vida e vida eterna só em Cristo Jesus. Por que viver acorrentado? Por que viver é longe de Deus? Se Deus, Ele já comprou um novo e vivo caminho para que você pudesse ser livre, para que você possa viver com Ele, para que Ele possa tirar de você aquilo que mais te afasta de Deus. Irmãos, tem que ser sempre a nossa oração. Deus, afasta de mim tudo que me afasta do Senhor. Deus, tem que ser a minha oração essa. Essa tem que ser a minha oração sempre. Deus, afasta de mim tudo que me afasta do Senhor. Irmãos, sabe o que mais te afasta de Deus? Não é as coisas, não é as pessoas. O que mais te afasta de Deus está dentro de você e se chama pecado. Porque o pecado corrói, o pecado engana, o pecado mata. Mas quando nós nos voltamos a Deus, irmãos, nem cadeias, nem prisões, nem pessoas, nada pode nos separar do amor de Deus. Quando estamos em Cristo Jesus, quando nos humilhamos à presença de Deus, quando nos prostramos diante de Jesus, reconhecendo que nós somos falhos, pecadores, e Deus é grande e misericordioso, entendemos essa graça, nós somos libertos. Por isso, quando nós vivemos uma vida de vaidade, achando que não temos erros, ou mascarando nossos erros, nós estamos prisioneiros do pecado. Mas quando nós reconhecemos as nossas falhas, voltamos a Deus, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos lavar de toda a injustiça. Por isso Ele foi à cruz, irmãos, para que você fosse liberto, para que você fosse salvo. Volte-se à cruz e seja liberto. Volte-se à cruz e seja liberto. Peça perdão a Deus e seja liberto. Busque Jesus e seja liberto, irmãos, e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. A verdade liberta e a verdade é Jesus. No propiciatório, irmãos. No propiciatório, na antiga aliança, havia um propiciatório. O que era um propiciatório? Era uma arca, a arca da aliança, toda de ouro, quadrada. A arca da aliança tinha uma tampa, 2 querubins, 2 anjos tinham as suas asas fechando a arca da aliança. Aqueles dois anjos de ouro tampando a arca da aliança é chamado de propiciatório. Propiciatório. O sumo sacerdote, uma vez por ano, ia lá e derramava sangue de bode, de cabrito, de carneiro, para pedir perdão pelos pecados cometidos pelo povo. Todo ano o sacerdote ia lá para pedir perdão pelos pecados cometidos pelo povo. Mas tinha um problema, irmãos. Tinha um problema. O sacerdote tinha que entrar todos os anos no Santo do Santo. Todo ano o sacerdote precisava derramar o sangue dos bodes de cabrito sobre o propiciatório. É por isso, irmãos, que Deus extrapola. Deus, Ele ousa. Deus, Ele de uma maneira grandiosa e poderosa envia Jesus Cristo à cruz do Calvário para essa eterna redenção. Para que, de uma forma definitiva, de uma forma total, Ele pudesse dar para você um perdão eterno, uma redenção eterna, uma libertação eterna. Todo ano o sacerdote tinha que repetir essa mesma coisa. Chega! Chega de cardeiros, chega de bodes, não por sangue de bodes ou de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Jesus entrou no santuário de Deus, havendo oferecido uma eterna redenção, uma eterna libertação. Então eu não sou sangue por nada que os homens façam. Eu não sou salvo pelos instrumentos humanos. Eu não sou salvo pelos artifícios humanos. Eu não sou salvo pelo que eu dou para Deus. Entenda isso.
Entenda isso, irmão. Eu não sou salvo por aquilo que eu dou para Deus. Eles davam bezerros, carneiros, continuavam pecadores. Só escondiam o pecado, mas continuavam pecadores. Não era o que eles davam que perdoava pecados. Não era a atitude do sacerdote que perdoava o pecado. Não era a atitude deles em louvar a Deus que perdoava o pecado. O que perdoou realmente, irmãos, é sangue. É sangue derramado na cruz do Calvário. Irmãos, por isso que Jesus Cristo foi à cruz. Para derramar o seu sangue. Não sangue de bode, carne, mas o seu próprio sangue. Para uma eterna redenção. Para uma eterna redenção. Não aquilo que eu faço. Não é aquilo que eu posso dar. Não é a maneira que eu posso fazer, mas é por causa dele. É por causa de Jesus que eu sou liberto. Irmãos, então volte-se a Deus. Busque a Ele. Dobra o teu joelho e invoca o nome dele. Porque Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e purificar você de toda a injustiça. Deus usou esse último recurso, irmãos, para um novo testamento. Repete comigo. Deus usou esse último recurso para quê? Para um novo testamento. Olha que bênção, irmãos. Olha o texto sagrado da palavra de Deus. Por isso, é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que haviam debaixo do primeiro testamento, e os chamados recebem a promessa da herança eterna. E semelhantemente, aspergiu o sangue no tabernáculo e todos os vasos do ministério, e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Deus então derramou o seu sangue. Jesus Cristo derramou o seu sangue na cruz. Deus usa esse último recurso, seu Filho moído na cruz, para que um novo testamento ocorresse entre Deus e os homens. Deus fez um testamento. Um testamento para que o homem recebesse uma herança. Para que os homens recebessem uma herança de vida. Uma herança de vida e vida eterna. Para que os homens pudessem ter uma esperança. Deus fez um testamento, os homens estão garantidos. Olha, eu deixei um testamento para garantir os homens, para proteger os homens, para guardar os homens, mas irmãos, esse testamento não foi feito sem sangue, não sem sangue. Não sem sangue, está lá no texto, irmãos. Moisés aspergiu sangue nos 10 mandamentos. Ele aspergiu sangue no testamento, nas leis. Ele aspergiu sangue no tabernáculo, sangue dos animais. Mas era um sangue de cabritos, de carneiros. E os homens, irmãos, continuaram pecando. Os homens não seguiram o padrão de Deus. Os homens não obedeceram a Deus. Os homens rasgaram, cuspiram no Testamento Antigo. Os homens massacraram o Velho Testamento. Não obedeceram o Antigo Testamento. Não obedeceram as leis. Parecem que obedecer, mas obedecem de regra, mas não de coração. Circuncidam seus corpos, mas não seus corações. Obedecem de maneira, de vestes, de coisas, mas não de coração. Seus corações não estão voltados a Deus. Seus corações não amam a Deus de coração. Não buscam fazer realmente a vontade de Deus. Não se colocam de joelhos diante da vontade do Senhor. Deus olha do céu. Diz a Bíblia Sagrada que Deus não vê um justo sequer. Um justo sequer. Não há quem se arrependa. Não há quem busque a Deus. Não há quem, de fato, da maneira de Deus, busque o Senhor. Deus veio falar isso, irmãos. Não adianta você falar que busca a Deus, não. Não adianta você falar que serve a Deus. Não adianta você falar que agrada a Deus, não. Porque Deus falou que os homens não agradam a Ele. Deus falou que os homens só fazem bobagem. Deus falou que os homens só fazem erros. E seus erros subiram como um fedor às narinas de Deus. E os homens e Deus estão completamente separados porque o homem continua pecador. Destruiu o testamento. Destruiu essa preciosa aliança de Deus com os homens. E os homens estão condenados. Estão longe de Deus. Estão afastados do Senhor porque são pecadores. Não porque fazem, não porque qualquer coisa que o homem faça, continua fazendo, em virtude do seu pecado, da sua mazela, da sua condenação. Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, Deus que é riquíssimo em amor, Ele usou de um último recurso para salvar o homem. Ele deu a seu Filho na cruz do Calvário para ser o mediador, meu irmão, de um novo testamento. Cristo mesmo assume a condição de fazer esse novo testamento. Assume essa condição de intervir para a remissão dos pecados cometidos pelo povo. Então vamos fazer uma aliança agora. Se o homem continua pecador, se Deus é santo, perfeito, e o homem é pecador, imperfeito, impuro, e longe de Deus, Jesus assume essa condição, então, de mediar esse relacionamento.
de fazer as pazes de um Deus santo e um homem pecador. Deus, então, Jesus assume essa condição de trazer a reconciliação, de assumir essa condição de reconciliar, trazer paz ao mundo, trazer paz à terra, sarar a terra, mas não tem como tirar pecado sem derramamento de sangue. Então Jesus se oferece. Jesus se oferece de uma só vez, uma única, preciosa vez, naquela cruz, para a remissão dos pecados. Ele doou o seu próprio sangue. Então Jesus, ele assina esse Novo Testamento, ele assume, ele consagra esse Novo Testamento, não sem sangue, mas com o seu próprio sangue. O símbolo primeiro era com sangue de carneiro, de cabritos, o homem podia quebrar, e quebrou. O primeiro, com sangue de cabrito, de bezerro, de bode, o homem quebrou. O próprio Moisés quebrou os 10 mandamentos. Agora não dá não. Agora não mais. Porque Cristo é mediador deste novo pacto, desta nova aliança, deste novo testamento feito no sangue de Cristo Jesus, o meu Senhor e o meu Salvador. Quase todas as coisas na lei se purificam com sangue. E sem sangue não há remissão de pecados. É por isso que Jesus Cristo derramou o seu sangue, para que um novo testamento fosse formado, para que uma nova aliança fosse formada, para que um novo testamento só tem validade se o testador morre. Testamento só tem validade se o testador morre. Para que os homens recebam a herança, testamento tem herança. Testamento tem herança, mas o testador tem que morrer. Testamento tem herança, mas o testador tem que morrer. Então está lá no Novo Testamento. Umas ruas de ouro, o céu para me morar na presença de Deus, a presença completa lá no Novo Testamento, lá no Testamento Novo está lá, Deus com os homens, Deus e os homens juntos, Deus e os homens se abraçando, Deus junto, Deus santo, perfeito, junto com os homens. Mas como que Deus santo fica com os homens? Através de um Novo Testamento, de um novo pacto, de uma nova aliança que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, irmãos, para unir o homem e Deus novamente. Está lá no Testamento, está lá uma herança de vida, uma herança de vida eterna, uma herança de cuidado de Deus, da presença de Deus com os homens agora, no Novo Testamento, está lá. Mas não tem testamento sem a morte do testador. Para que o testamento tenha validade, o testador tem que morrer. Foi por isso, irmãos, Jesus Cristo morreu na cruz. Foi por isso que Deus usou esse último recurso, a morte do seu próprio filho, para que você e eu pudéssemos fazer parte deste Novo Testamento. Esse Novo Testamento tem herança para mim, herança para você, para cada um de nós que cremos em Jesus. Tem herança no reino dos céus, herança de salvação, herança de cuidado de Deus, herança de relacionamento com Deus, herança de relacionamento sério com Deus, herança de vida para os filhos de Deus, herança de vida. Está lá no Testamento, irmão, mas tem a cláusula no Testamento, tem uma cláusula, está lá em João capítulo 3, verso 16, no Testamento, a parte João do Testamento e capítulo 3 está lá. O justo juiz vai ler. Testamento o juiz tem que ler. Testamento para ter validade, o testador tem que morrer. E morreu. Derramou sangue. Testamento para ter validade, o juiz tem que ler. O juiz vai ler. E vai ler, está lá, irmãos. Vai ler lá no Testamento, está escrito, porque Deus, Ele deu o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, a herança está lá. A herança está lá. O testador está lá. Morreu por cada um de nós, venceu a morte para trazer vida e vida eterna. Mas o beneficiário sou eu e você, que cremos em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Por que seu nome ainda não está no testamento? Por que teu nome não está ainda nesse pacto? Por que teu nome ainda não está no livro da vida, meu irmão? Por que você ainda não faz parte dos beneficiários desse testamento? Por quê, meu irmão? Só falta se arrepender. Só falta se arrepender e crer. Só falta crer e confiar no amor precioso de Cristo Jesus. Só falta se entregar a Deus de todo o seu coração, fazer dele seu Senhor, seu Salvador. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, aquele que realmente de todo o seu coração invocar esse nome, ser perdoado dos seus pecados, ser purificado das suas mazelas diante de Cristo Jesus, reconhecer falhas, reconhecer pecados, reconhecer suas mazelas, suas limitações. Não há crença de nariz empinado. Para crer tem que se humilhar. Para crer tem que abaixar a cabeça, tem que pedir perdão mesmo, tem que reconhecer suas falhas. Mas quem crê, quem reconhece seus pecados, seus erros, alcança a misericórdia. Porque, meu irmão, se diante do Senhor, quando nós nos arrependemos, quando nós voltamos a Deus, Deus é fiel para perdoar os meus pecados. Deus é fiel para sarar as minhas feridas. Quando eu reconheço, quando eu volto-me a Deus, eu faço parte desse testamento. Você já faz parte, meu irmão?
Falta crer, irmãos. Falta confiar e falta se entregar a Jesus de todo o seu coração. Mas por quê? Porque um ato tão cabal, um ato tão final de Deus. Porque um último recurso que Deus vai usar é para salvar o homem. Por quê, irmãos? Um recurso tão vil, um recurso tão doloroso, tão forte. Porque, irmãos, ele usou esse último recurso, irmãos, para salvar o homem, irmãos. Porque era um recurso definitivo para nos salvar. Porque era um modo definitivo de nos salvar. Olha o texto, irmãos, olha o texto. De sorte que olha o texto, irmãos, nem também para si mesmo ofereceu muitas vezes como sumo sacerdote a cada ano que entrava no tabernáculo pelo sangue alheio. De outra forma, seria necessário que desde a fundação do mundo, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Assim como aos homens estará ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo ofereceu-se uma única vez para tirar os pecados de muitos e aparecerá uma segunda vez sem pecado para os que esperam a salvação. De uma única vez, definitivo, de uma vez por todas. Chega de um homem desobedecer a Deus, chega de um homem continuar vivendo longe de Deus, chega, definitivo. Ele vai definir de forma definitiva, irmãos. Ele vai resolver o pior e mais cruel problema do homem. Ele vai trazer o homem de volta a Deus, através do pacto, através do sangue, através dessa nova aliança feita na cruz do Calvário. É por isso que Jesus Cristo já foi à cruz, irmãos. É por isso que a Páscoa está aí. É por isso que a Páscoa está aí, irmãos. Foi esse último recurso de Deus para salvar você. Vamos de uma vez por todas. Todo ano sangue de mal, todo ano sangue de mal. Não, da religião, Moisés, Pedro, não, de uma forma definitiva eu vou salvar o homem. De uma forma total, cabal, definitiva agora eu vou salvar o homem. Através do sangue precioso de Cristo Jesus. É por isso que Cristo, irmãos, ofereceu-se a si mesmo. Diz o texto, irmãos, que os sacerdotes levavam sangue, mas sangue alheio de animal, de bode. Jesus se apresentou diante de Deus, não um tabernáculo feito por homens, não um templo feito por homens, mas diante de Deus, diante do trono do Senhor nos ares. Ele ofereceu-se a si mesmo como intercessor por mim e por você, mediador meu e seu. Ele ofereceu-se diante de Deus, mas chegou diante de Deus não com sangue de bode, de carneiro, não com sangue alheio. Ele ofereceu-se diante de Deus, apresentou-se diante de Deus com o seu próprio sangue para salvar a minha vida. Ofereceu a si mesmo diante de Deus com o seu próprio sangue para perdão dos meus pecados. Se o homem estava condenado, se o homem estava afastado de Deus, Jesus derramou o seu próprio sangue, a sua própria vida, para que o homem fosse salvo, para que o homem fosse perdoado, para que o homem fosse tratado. O sacerdote levava o sangue dos bezerros, dos bodes, mas Jesus levou o seu próprio sangue, para que uma vez por todas, definitivamente, aquele que nele crê fosse salvo. Aquele que confiar em Jesus de todo o seu coração pudesse ser perdoado. Aquele que entregasse totalmente Jesus fosse perdoado. Ele aguentou a morte. Ele aguentou o meu pecado. Ele aguentou a agonia da cruz. Ele foi moído naquela cruz. Ele foi martirizado. Ele derramou o seu próprio sangue. O holocausto não foi sobre animais, foi sobre ele próprio. Ele carregou a sua cruz. Ele carregou o altar do sacrifício. Ele carregou. Ele mesmo se entregou. Ele carregou o altar. Ele montou o altar. Ele foi o sacrifício. Ele foi o executor de si mesmo para salvar você. Como pode, irmãos? Ele se entregou a si mesmo. Um sacrifício vicário, um sacrifício santo de Jesus Cristo, que a si mesmo se entrega. Você acha que Deus queria isso, meu? Você acha que Jesus Cristo queria ir na cruz? Se você pudesse ser salvo por si mesmo, será que você acha que Deus ia à cruz? Se as suas orações te salvassem, você acha que Jesus ia à cruz? Se a sua vida te salvasse, você acha que Jesus Cristo ia assumir um sacrifício tão grande como esse? Se você viver da sua maneira deslocada de ser, pudesse te salvar, você acha que Jesus ia se sacrificar dessa maneira tão horrorosa? Mas ele assumiu. Ele aguentou o sacrifício. Ele assumiu a condição de servo. Ele assumiu a condição de cordeiro. Como um cordeiro mudo foi levado a matadouro. Massacrado pelos seus por aqueles transgressores que o condenaram naquela cruz. Mas ele assumiu e aguentou a vergonha da cruz. Como um cordeiro, ele se entregou à cruz, mas como sumo sacerdote, ele levou o cordeiro, mas ele mesmo, o cordeiro, derramou o seu próprio sangue. E ele, como um santo sumo sacerdote, apresenta-se diante de Deus com o sangue precioso de si mesmo, para salvar você, para perdoar os seus pecados, para te abraçar, para te receber. E ele aparecerá uma última vez,
para tirar os pecados de muitos. Olha que interessante, irmãos. Ele derramou o seu sangue para todos, mas ele vai vir mais uma vez para tirar os pecados de muitos. Muitos vão receber remissão dos pecados. Muitos vão receber perdão dos pecados. Outros não. Muitos receberão perdão dos pecados. Muitos receberão salvação, vida eterna, salvação e a herança no reino dos céus. Muitos. Mas outros não. Onde você faz parte? Onde você está rolado? Na vida ou na morte? Na salvação ou na perdição? Na vida em Cristo Jesus ou a vida daqueles que estão sem o sangue de Cristo Jesus? Não adianta dizer que tem Deus se não confessar Jesus de todo o seu coração. Não adianta dizer que tem Deus. Foi o Filho dele derramado na cruz para salvar você. Não adianta, esses recursos não adiantam. Esses recursos são falíveis, completamente falíveis. No Antigo Testamento, os homens usaram esses recursos todos e não se salvaram. Todos esses recursos foram usados, mas não conseguiram se salvar. O próprio Moisés só foi salvo, só estará no céu, porque o sangue de Jesus perdoou os seus pecados. O próprio Moisés, autor do Antigo Testamento, autor da Antiga Aliança, através de Deus, evidentemente. Ele mesmo, o escritor da lei, só pôde ser salvo, porque Jesus perdoou os seus pecados. E Abraão, Isaac, todos eles, porque Jesus, ele entregou-se a si mesmo, de uma única e definitiva vez, para a salvação de todos aqueles que morreram antes e depois dele. Aqueles que aguardam a sua salvação. Ele voltará mais uma vez, irmãos. Olha que texto maravilhoso. Ele voltará mais uma vez para aqueles que aguardam a salvação. O homem, ele estava ordenado a morrer uma só vez. Depois disso, vem um juízo. Não tem várias vidas. Não tem retorno. É uma vez só. É uma vida. Depois disso, é um juízo. Mas ele voltará, irmãos. Fica tranquilo. Porque ele voltará para aqueles que aguardam a salvação. Tem jeito. Para aqueles que esperam a salvação em Cristo Jesus. Tem jeito. Porque ele derramou o seu sangue. E aparecerá com glória, poder e grande glória para a salvação de todos aqueles que creem. Então volte a Jesus, meu irmão. Volte a Jesus definitivamente. Busca Ele. Restaure a sua aliança com Deus. Restaure o seu pacto com Deus. Essa Páscoa, que dia lindo para poder restaurar a sua aliança com Deus. A Páscoa foi instituída para isso. Restaurar o relacionamento com Deus. Volte hoje para Deus. Faça Ele seu Senhor e seu Salvador. O seu sangue precioso foi derramado para que você tivesse vida. Baixa a cabeça e feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado, Deus, por essa noite tão linda, tão maravilhosa, de canto, de louvação ao Teu nome. Muito obrigado de podermos adorar o Teu nome. Agora, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor falou aos nossos corações. Muito obrigado porque o Senhor derramou o Seu sangue naquela cruz por amor a mim, amor dos meus irmãos e amor de todos aqueles que creem no Senhor. Muito obrigado pelo Seu sacrifício santo, vivo e eficaz naquela cruz. Mas agora, Deus, eu quero clamar por cada vida que nos assiste nessa noite. Vidas que estão, Deus, talvez distantes da Tua casa, distantes da Tua presença, que ainda não vivem esse amor. Deus, perdoa essas vidas, sara essas vidas e traga eles de volta a Ti. E aqueles, Deus, que nessa noite se entregarem ao Senhor, aqueles que assumirem a sua condição de pecados, pedirem perdão, Deus, que em nome de Jesus, como ensina a Tua palavra, Deus, o Senhor possa salvar, o Senhor possa restaurar, o Senhor possa escrever os seus nomes no livro da vida e salvar as suas vidas em nome de Jesus. Tem misericórdia dessas vidas que pedem hoje perdão. Tem misericórdia dessas vidas que hoje querem também entrar nesse testamento santo do Senhor, que hoje fazem parte dessa nova vida em Cristo Jesus, o meu Senhor e o meu Salvador. Em nome de Jesus. Amém e amém. Fique de olhos fechados ainda. Permaneça de olhos fechados ainda. Você que quer se entregar a Jesus de todo o seu coração. Você que quer fazer parte dessa família de Deus. Deus, volte a Deus essa noite, meu irmão. Volte hoje a Jesus. Faça dele seu Senhor. Pare de viver da sua própria maneira. Viva da maneira de Deus. É melhor para você. É caminho de vida. É caminho de vida e de vida eterna. Volte hoje a Jesus, faça dele seu Salvador, faça dele seu Senhor, faça dele seu modelo. Você que já é crente, meu irmão, é tempo de voltar-se a Deus, é tempo de obedecer a Deus, é tempo de buscar a face do Senhor, viver uma vida mais séria, mais comprometida diante de Jesus. Não foi sem sangue, e não foi sangue alheio. Ele derramou o seu sangue para que você fosse dele. Ele derramou o seu próprio sangue para que você fosse dele. Não dá para ver de qualquer maneira, né? Não dá para ver de qualquer maneira. É para ver para Ele, para a glória dEle, para louvor dEle, para louvação, para glória, para louvor do nome dEle. Até que Ele venha, Ele me encontre resoluto, servindo a Ele com lealdade e fidelidade, para louvor do Seu nome. Louvemos a Deus.
universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, o sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, e em trevas se encontrou o Filho. Guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado és, para sempre adorado és, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem os cobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles dois